1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Então a gente já sabe o resultado de todos esses versículos que nós vamos ler daqui a pouco, não é verdade? Então, Davi, meu irmão e minha irmã, não era forte fisicamente, não tinha estatura de um guerreiro, de um soldado. Ele não era perito em armas, espadas, pelo contrário, nem sabia o que fazer. Colocaram uma armadura nele, nem soube andar, não tinha nem como andar. Então, porque ele se destacou no meio dos fortes, no meio dos que se diziam fortes, guerreiros, soldados, que tinham aparência de soldado, estatura de soldado, força de soldado, preparados, peritos em armamentos, espada, escudos, porque ele carregava algo que ninguém carregava naquele momento: a força não braçal, a força não física. Você sabe aonde é que estava a força de Davi? Você sabe me dizer? A força de Davi não estava nos seus músculos, a força de Davi não estava em seus braços, a força de Davi não estava em espada. Sabe aonde é que estava a força de Davi? No seu coração. O coração de Davi era forte, a sua mente era forte, o seu pensamento era forte. Então isso que fez a diferença. Diga glória a Deus. Ele não confiava na sua força braçal, porque não tinha. A força dele não era física, a força dele não era braçal, não era de um guerreiro, mas a força do seu coração foi a qual fez ele vencer o inimigo. Você pode ser fraco fisicamente, de recurso, não ter condição nenhuma, mas você não pode ser fraco no coração, você tem que ser forte. O seu coração tem que ser forte. Quando eu digo coração, não é o que bate no nosso peito. Ele simboliza o coração real, que é o que? A mente. Tanto que Davi, quando ouviu falar de Golias, que era um gigante que afrontava Saul e seu exército, ele já disse logo: quem é esse incircunciso aí, que afronta o exército do Deus vivo, o rei dos exércitos? Quem é esse? Aí falaram para ele: ele nada mais é do que um gigante, tantos metros. A espada dele, Davi, é maior que você. Nasceu no ventre guerreiro, ganhou isso e aquilo, venceu ele sozinho tantos inimigos. Davi falou bem assim: é mesmo? Então vocês vão ver. Diga ao rei que hoje mesmo Deus me dará a cabeça desse Golias aí que acha que é grande. Olha para você ver a diferença de uma pessoa que é forte, não braçal, não força física, mas ela tem dentro do seu coração, na sua mente, a força, a coragem, a confiança em quem? Em Deus. Amém? Se de um lado Sansão, a sua força era os seus cabelos grandes, sem cortar, do outro lado a força de Davi era no seu coração, no confiar em Deus, no acreditar que o Senhor daria a cabeça de Golias em suas mãos. Amém, gente? Às vezes a gente acha que nós somos fracos porque não temos recurso, porque somos humildes, porque ninguém nos ajuda, isso e aquilo, porque o mal é mais forte, a doença tem te sucumbido, o mal tem sido árduo, os problemas têm sido grandes, mas talvez aparentemente nós somos fracos, mas nós temos que ser forte, é na mente, é no coração, é na fé, é na confiança para com quem? Com Deus. Amém? Esse é um grande exemplo, que a força física pode nos abandonar, que a força física diante de problemas, nada pode nos ajudar.
porque aqueles homens eram mais fortes do que Davi, eram homens gabaritados em armas, eram homens que tinham condição de enfrentar um exército qual ele for, mas a força que eles tinham braçal não foram o suficiente para enfrentar Golias. Mas a força que tinha no coração de Davi foi o suficiente para eles não só dizer que Deus daria a cabeça dele, como ele arrancou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Diga glória a Deus. Então você não pode ser fraco nem de si, você tem que ser forte. É como a palavra de Deus mesmo diz. Diz o fraco, sou o quê? Forte. Você é forte, mas não tenho recurso. Mas ninguém me ajuda. Mas eu sou um doente moribundo, eu não consigo andar, eu me arrasto. Isso aí não quer dizer nada se dentro de você for forte. Porque se você for forte dentro de si e confiar no Senhor, meu irmão e minha irmã, ninguém, nada vai te segurar, ninguém vai te impedir, ninguém vai amarrar a sua vida, ninguém será grande o suficiente para superar a sua força dentro de si, a sua confiança em quem? Em Deus. Amém? Olha o que diz aí, ó. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu, olhando o filisteu e vendo a Davi, olhou o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Ele desprezou Davi, ó, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Um rapaz, um jovem, de boa aparência, elegante, franzininho, mas que não tinha cara de guerreiro, não era lutador. Lutador no sentido braçal, mas era guerreiro dentro de si. Era um lutador nato no seu coração. Dentro de si ele era forte, um guerreiro, um lutador, um desbravador. Amém, gente? Deus achou em um menino o que não achou naqueles homens que se diziam fortes, corajosos, intrépidos. Deus achou em alguém que era fraco uma força da fé, da confiança, força de crer em Deus e declarar vitória sem medo de ser envergonhado, de não dar certo. Quem garantia a ele que ele iria arrancar a cabeça de Golias? Ninguém. Só a força dentro dele mesmo. A fé que estava dentro dele dizia isso. A unção que ele recebeu no alto da cabeça, através do profeta Samuel, o Espírito Santo, a força que ele tinha dentro dele, dizia a ele: você vai vencer o Golias. Você vai mostrar para esses que se dizem fortes que Deus pega o fraco e confunde os fortes. Diga glória a Deus. Aí no versículo 43 ele fala: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, se amedrontou, se acovardou, saiu correndo com medo. Foi? Não, estou lendo errado, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que maravilha, diga glória a Deus. Ele não precisou de força braçal, de espada, não. Ter preparo físico, força de homem formado, de um guerreiro. Ele precisou ter dentro de si uma força de confiar em Deus, de crer no Senhor. E mesmo diante de um problema grande, ele não se deixou se acovardar e nem se amedrontar. A palavra do Senhor diz que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. É o que você tem dentro de você.
Então, se você buscar dentro de você o Espírito do Senhor, essa força vai aflorar dentro de você e você vai vencer qualquer que for o gigante que aparecer na tua vida. Gigante de miséria, problema de dívida, de doença, enfermidade, o que for. Aí ele continua falando: hoje mesmo, 46, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Está vendo, meu irmão e minha irmã? Deus não precisa de recursos humanos, armas humanas, força humana. Deus quer que você creia, que você seja forte dentro do seu coração, que você tenha uma mente saudável, uma mente positiva, um coração positivo, que você determine, que você creia, que você abra a boca para declarar: eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou chegar lá, Deus já me garantiu, Deus é que é o Senhor da guerra e vai guerrear por mim. Tire do seu coração o negativismo, o pessimismo, derrota, fracasso. Eu sou um coitado, eu sou um moribundo, meu Deus, me acorde, me socorre, me ajude. Não, meu irmão, bata o pé e diga: eu vou vencer, Deus vai me dar a vitória. Deus quer isso dentro de nós. Deus está em busca dos verdadeiros, que adoram Ele em espírito e em verdade. Não é aqueles que medem força no seu braço, mas é aqueles que creem de si e que tiram essa força. Eu confio no Senhor, por isso eu vou vencer esse inimigo. Bater de frente, porque se a gente cruzar os braços, meu irmão e minha irmã, o inimigo vai te achar e vai meter o pau na moleira. Você acha que ele vai ter misericórdia de nós? Ele falou: quem é você? Você não é ninguém, você é um jovem coitado, vai voltar lá para casa do seu pai. Aqui é os homens. Ele falou: então peraí, eu vou arrancar sua cabeça daqui a pouco. Amém, gente? E ele diz mais, olha aí, ó. Onde a gente parou? 48, né? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi colocou a mão no alforje, numa sacola, numa bolsa, tomou dali uma pedra e, com a funda, tipo um estilingue, atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim venceu Davi contra o filisteu. Prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Diga glória a Deus. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada do filisteu e a desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor mesmo fala: resistir ao diabo e ele o que? Fugirá de vós. É o que? É a força da fé que há em você. É a força de você crer. É a coragem que você tem de você de enfrentar, de lutar, de perseverar, manter a cabeça erguida, confiante em Deus, que fará com que o diabo fuja de você. Quando ele vê que você não é fraco, não fisicamente, porque fisicamente a gente enfraquece, adoece, se pega um vírus, uma bactéria, uma virose, o corpo amolece, enfraquece. Mas dentro de nós, meu irmão e minha irmã, tem que estar forte, confiante em Deus.
para que o diabo venha fugir de você, com a miséria, com a dívida, com a doença, com a enfermidade, com esse mal que você vem carregando. Quando eu falo você é um exemplo, tá? Vem carregando, arrastando essa cruz que Jesus já levou sobre ele. Basta a gente então ter força e coragem. Amém, gente? Se encorajar com a palavra de Deus na oração e não abaixar a cabeça. Está difícil. E quando é que foi fácil? Nunca foi fácil. Sempre foi difícil. E a gente não está aqui até hoje? Não está vencendo? Então nós não é coitado. Nós é forte e o quê? Corajoso. Confie em Deus e você vai arrancar a cabeça desse problema gigante que apareceu na sua vida. Amém? Quem entendeu a palavra? Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Senhor Deus, meu pai Davi não tinha força como aqueles homens que era de exército, que era guerreiro, mas ele tinha a força dele no seu coração, Pai. Ele era forte em sua alma, em seu espírito, em sua fé para com o Senhor, o Rei dos Reis. E essa força que tinha dentro dele, colocada pelo Senhor, coloca em nós agora, Pai. Derrama sobre nós essa força, para que nada e nem ninguém, Senhor, venha nos atingir, nos abalar dentro de nós a nossa fé. Que possamos agir como Davi agiu. Nós não temos recurso, mas nós também não somos coitados. Nós somos fortes e corajosos. E a confiança no Senhor nos garantirá a vitória em o nome de Jesus. Diga que assim seja. Diga glória a Deus. Amém e graças a Deus.